Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos desta segunda-feira, dia 10, né? Dia 10 de maio, qual foi o presente? Você não esqueceu do presente da sua mãe ontem, né? Pelo amor de Deus. Comigo, Felipe Poi, forte abraço, corintianíssimo. Felipe Poi na retaguarda, meu brother. Também o meu amigo Lucas Braga, com esse nome, se não jogar bola... Uma pergunta pro Felipe Poi. O Lucas joga alguma coisa, Felipe? Olha, então, já na dúvida, eu acho, Lucas, que é melhor você permanecer na função, né? De técnico, especialista. Brincadeiras à parte, nós estamos nas redes sociais, no Facebook do Guarulhos em Destaque. Obrigado pela sua audiência. E também no canal YouTube /Guarulhos, aliás, youtube.com/Geraldo JR da TV. Por favor, inscreva-se. Vamos ao portal de notícia guarulhosendestaque.com.br. Na tela, meu amigo Felipe Poi. São Paulo muda horário de rodízio para período de restrição. Cuidado, hein? Festa clandestina com 600 pessoas é interrompida em Osasco. São Paulo começou hoje vacina com Down e pacientes renais e transplantados. No portal Guarulhos em Destaque ainda, as últimas notícias. Você tem aí reforma tributária, deve ser fatiada, e ainda os números do Covid-19 em Guarulhos. Essas e outras notícias no portal guarulhosendestaque.com.br, o portal que mais cresce na cidade. Obrigado, Felipe. Vamos com o nosso convidado, Dr. Wellington Santana Júnior. Seja bem-vindo. Boa noite, doutor. Boa noite, meu amigo Geraldo. Como é que está? Tudo bem? Prazer estar contigo de volta, com todos os telespectadores da TV Guarulhos, do programa. O meu amigo Felipe Poi, sempre no apoio. Lucas Braga também, sempre no apoio. É um grande prazer estar com vocês. Por enquanto online, né, Geraldo? Por enquanto online. Aí, né? É verdade. Olha só, doutor. Vamos às nossas perguntas dos nossos internautas. Posso vender minhas férias? E se o meu empregador me obrigar a vender as férias completas? São duas perguntas. Eu acho que aqui ela quis dizer o seguinte: se ela pode vender as férias proporcionais, né? E a outra é se o cara obrigar a vender. Entendi. Para nossa telespectadora essa dúvida, a resposta é a seguinte, tá? Ela pode sim vender, mas só vender 10 dias, 1/3 das férias, Geraldo. Não pode vender mais que 1/3, tá? E essa é uma opção. Ela tem liberdade de vender ou não. Se ela falar, não, minha cabeça está muito quente, foi um ano corrido, eu quero ficar os 30 dias em casa. Ela fica os 30. Não é obrigada a vender, não. Nem 10, nem menos. Vender tudo aí que não pode mesmo. O máximo são 10 dias. Tá, ela não pode vender 5 e depois tirar esses 10 dias em duas etapas. Eu quero tirar 5 dias no mês de julho e 5 dias no mês de dezembro. Não pode fazer isso. Ela pode sim, 2 períodos aí de 5 dias, ela pode tirar de férias quebrado, mas sempre tem que ter um período mínimo aí de férias de 15 dias, tá? Período mínimo de férias de 15 dias. O restante ela pode picar. Ou seja, então, resumindo, ela pode tirar 7 dias, uma semana de 7 dias e uma outra de 8 dias. O mínimo são 15 dias. Exato, é isso aí. Tá, estou conversando com o nosso especialista, Dr. Wellington Santana Júnior, tirando as suas dúvidas. Aproveitem. Dr. Wellington, mais uma pergunta. Quanto tempo a empresa tem para pagar as verbas de rescisão de contrato de trabalho? Olha, Geraldo, funciona assim. Se o aviso prévio ele é trabalhado, a pessoa recebeu o aviso prévio, ficou 30 dias vinculada à empresa. Seja o aviso prévio com redução de 2 horas por dia, ou seja o aviso prévio com 1 semana de afastamento. Trabalha 3 semanas na jornada normal, a última se afasta para procurar um novo emprego, etc. Nesse caso de aviso prévio trabalhado, a empresa tem 1 dia útil após o final do aviso prévio trabalhado. Se a empresa chega, Geraldo Júnior, e ela chega para o funcionário e fala, a partir de amanhã você não precisa mais vir para a empresa, você vai ter o seu aviso prévio indenizado.
Aí, nesse caso, a empresa tem 10 dias corridos para pagar as verbas rescisórias. Então, são essas duas hipóteses aí somente, tá? Se o aviso prévio é trabalhado, paga um dia útil depois do último dia do aviso prévio. E o indenizado tem 10 dias corridos para fazer o pagamento. O empregador deve pagar os salários do empregado até quando? Geraldo, você diz a respeito do dia, Sim, certo? salário de. É, isso. Enfim, tem que ser aí pelo menos até o quinto dia útil do mês, tá? Até o quinto dia útil do mês tem que ser feito o pagamento. Agora, tem empresa que divide em dois. Faz o vale também no dia 15 ou dia 20. Às vezes paga aí até em 5 dias, paga no dia 30. Mas o limite é o quinto dia útil do mês subsequente àquele trabalhar. E se atrasar, o que deve fazer? Geraldo, infelizmente não existe uma previsão legal para atraso, para punição da empresa. O que acontece é que quando a empresa fica atrasando muito o salário, a pessoa pode muito bem propor uma ação de rescisão indireta. Não tem confiança na empresa, ela usa aqueles rendimentos para manter sua família, manter sua alimentação, e se ela não tem essa confiança, ela pode pedir a rescisão indireta, se desligar da empresa e receber todos os direitos, aviso prévio, fundo de garantia, seguro-desemprego. Tá? Um simples atraso aí de 20 dias, um mês, atraso corriqueiro de 5, 10 dias, já é suficiente para uma rescisão indireta. A empresa tem que tomar cuidado com isso e o empregado tem que ficar atento. Ele não pode deixar a empresa pisar na bola desse jeito. Concordo com você, né? E o pior é que quando tem empresa que não dá o mínimo, empresa grande. Quando é empresa pequena, o problema é quando você vê empresa grande fazendo isso. Meu chefe diminuiu o meu serviço e eu passei a ganhar menos. Ele está me forçando a pedir demissão. O que fazer? Olha, em primeiro lugar, ele não pode diminuir o salário se caiu a demanda, tá? Se caiu a demanda de trabalho, ele não pode diminuir o salário. Isso daí tá errado, não existe previsão legal para isso. O que a empresa pode, se não está tendo serviço, ou dar férias para a pessoa, ou encaixar talvez ali um banco de horas junto ao sindicato, mas simplesmente reduzir o serviço e reduzir o salário, não pode. E se isso acontecer, Geraldo, é um tipo de assédio, né? Primeiro, o chefe, às vezes, está forçando a pessoa a pedir as contas. Isso não pode, é assédio moral. E segundo, que não existe previsão legal para redução do salário se cair o serviço. Tem que arrumar outra coisa para o funcionário fazer, diminuir o setor, encaixar essa produtividade de forma adequada. Não pode de maneira nenhuma reduzir o salário porque cai o serviço. Agora, nesse caso, quanto tempo existe um tempo determinado para buscar os direitos dela? Tipo, ela quer entrar com esse tipo de rescisão, existe um prazo determinado para isso? Antes de entrar, é melhor, né? Porque ela está percebendo ali que tem um mês, 2, 3, que o chefe está assediando, né? Diminuiu o salário, está pagando menos que o contrato ou menos que a convenção coletiva, e tá tendo esse assédio, ela vai precisar resolver logo, né? Então, o ideal é que faça imediatamente. Agora, se a pessoa continua, de fato, na empresa e depois é demitida, ela pode discutir essa diferença de salário numa ação trabalhista. E essa ação trabalhista tem o prazo de 2 anos para poder ser proposta, para ela ser proposta após o término do aviso prévio, né? Então, saiu da empresa, tem 2 anos para distribuir o processo, o pessoal conhece bem esse prazo. Tomar cuidado, tem gente que às vezes esquece, procura o escritório de advocacia após o período, aí não dá para propor mais ação. Doutor Wellington, qual é a jornada de trabalho máxima permitida no Brasil? Geraldo, a jornada máxima são de 44 horas semanais e 8 horas diárias, né? Essas 44 semanais contam sábado.
O sábado, no regime de trabalho, ele é um dia útil. Tá? Inclusive, a empresa pode pagar o funcionário no sábado, etc. Uhum. Se o dia do pagamento cai no sábado, tem que ser pago no sábado, não joga para segunda. Então, sábado é um dia útil normal. Mas quando tem um ajuste, porque a empresa não trabalha ao sábado, aí ela pode diluir essas horas do sábado durante a semana. E, no máximo, 2 horas extras por dia. Existem algumas possibilidades que flexibilizam, né? Quando tem um aumento muito grande de demanda, por exemplo, de serviço, entra pedido grande, a legislação também permite que seja feita hora extra um pouco a mais nesse período. Mas a carga máxima é de 44 horas semanais, 8 horas diárias, com essas exceções, essas 2 exceções aí que eu mencionei. Estou conversando com um especialista. Esse é especialista. Eu recomendo o Dr. Wellington Santana Júnior. A última pergunta. Olha só. Na empresa onde trabalho, os diretores e gerentes receberam salário. A parte administrativa não recebeu. O que devo fazer? É a mesma situação da nossa colega anterior, tá? É caso de rescisão indireta do contrato de trabalho. E por que esse privilégio, né? Os diretores que têm salários mais elevados aí estão recebendo e a pessoa, enfim, de gerência ou da linha de produção não está recebendo. Há uma discriminação aí nesse caso, tá? Uma discriminação que, infelizmente, pode ser punida como um assédio moral. Uma discriminação que pode ser punida tratando aí os diretores como se fossem pessoas melhores do que os empregados comuns. É o caso de propor uma ação de rescisão indireta, Geraldo, uma rescisão indireta, e avaliar esse caso aí peculiar se cabe um assédio moral. Meu amigo Dr. Wellington Santana Júnior, especialista, muitíssimo obrigado, uma boa noite para você e até semana que vem. Obrigado, Geraldo. Prazer ver você com saúde. Sei que tua família também está bem, todos estão bem nesse período tão conturbado. E espero vê-lo, se Deus quiser, e todos os nossos amigos da TV Guarulhos na próxima segunda-feira. Boa noite a todos. Forte abraço, Dr. Wellington Santana Júnior. Vou fazer um break news. Daqui a pouco eu volto com outro especialista business. Daqui a pouco eu converso com meu amigo José Vitorelli. 1 minuto. Em Guarulhos, na Avenida Papa João Paulo 23, número 75, Meca Café. Sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir. Meca Café. Estamos preparados para receber você. Meca Café, sua melhor opção em coworking. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Estamos de volta com o debate Guarulhos desta segunda-feira, dia 10 de maio. Estamos conversando somente com o especialista hoje. Fique atento que aqui a gente não joga a conversa fora, até porque o seu tempo é ouro. Outro especialista business, meu amigo José Vitorelli. Cadê você, meu amigo? Muitíssimo obrigado a atrapalhar, né, o seu lanche, né? Como é que foi aí a festa do Dia das Mães? Tudo bem? Como vão aí todos? Um abraço aí, Geraldo e toda a equipe do Guarulhos. Guarulhos sempre um destaque, né? Tivemos aí um dia maravilhoso, né? Com as nossas rainhas, Verdade. as esposas e até as mães. Então, ficamos felizes aí de passar ao lado daquela que merece todo o nosso respeito e consideração. Olha só, meu amigo professor José Vitorelli, eu conversei com você, José Vitorelli, que é especialista business, né?
Você, a semana passada, até peço desculpas para você aqui ao vivo e a cores, nós tínhamos combinado de falar a respeito de negócios e das empresas que estão retomando as suas atividades. De maneira geral, o que você pode estar ajudando com a sua capacidade de interagir a esses profissionais, principalmente o pequeno e o médio empresário, o microempreendedor, que não está acostumado a ter informações estas consistentes para melhorar o seu dia a dia na sua empresa. A nível de metodologia, o que você pode falar? Em termos de retomada, sabemos que é um período muito difícil, porque as empresas estão, muitas delas, saindo bastante enfraquecidas, né? Primeiro, por quase um ano de inatividade, esse um ano, um grande impacto, tanto nas suas cadeias de abastecimento, quanto também no seu fluxo de caixa, gestão financeira, perda de clientes. Então, o impacto é muito grande. Ao mesmo tempo, estamos vindo com a conta aí dos impostos. Né? Então, não vai ser fácil sobreviver como gerente, como empresário, como mandatário de qualquer negócio, quer seja pequeno, médio ou grande. Minha recomendação a todos os empresários, primeiro, busquem orientação através das entidades respeitadas, né? E aí eu incluo, se você é uma indústria, o Centro das Indústrias, o CIESP. Se você é comerciante, busque a associação comercial. Se você está na região aí de Cumbica, busque a ASEC, busque uma associação representativa de negócios que podem te orientar. Os caminhos são vários. Nós temos uma cartilha, por exemplo, feita pela associação comercial, né, para ajudar o contribuinte legal, para ajudar ele nesse processo. Nós temos caminhos de busca de empréstimos para ter fluxo de caixa. Nós temos treinamento, e aí eu incluo também o SEBRAE. São grandes entidades, muito respeitadas. Então, primeira coisa, busque informação, seja com crédito, te oriente como empresário, e aí você vai perceber que não está sozinho. Os caminhos existem, mas sem um bom senso empresário nesse momento, ele vai se ver perdido, porque não é fácil lidar com fluxo de caixa negativo, você tem uma demanda enorme, custo de folha de pagamento, pagamento de fornecedores, você precisa de orientação, ajuda. Busque também os caminhos do marketing digital. Eu creio que essa é uma tendência grande. O marketing digital ele veio para ficar. As empresas que estão fora, infelizmente, elas vão perder e vão amargar. A gente tem todas as letras. O empresário que não estiver no digital, ele vai sofrer, ele provavelmente já está perdendo. Então, esses seriam os caminhos mais simples. Teriam outros. Eu também me coloco à disposição aí, Geraldo, se precisarem de alguma orientação, poder ajudar os empresários. Olha só, Zé, quando você fala na plataforma digitais, a gente percebe que mesmo com a chegada do 5G, que eu acho um absurdo o Brasil chegar no 5G e o 4G não funciona 100%, eu não sou especialista nessa área, mas o meu celular, eu pago um pacote integral de internet que, pelo amor de Deus, não sou eu acho que todo mundo reclama. As operadoras, elas são campeoníssimas em reclamações, mas essa não é a discussão. A discussão é, por que, Zé, que muita gente que não aderiu às plataformas digitais, por exemplo, na área de alimentos, nós temos aí o iFood, por exemplo, fazer um comercial de graça aqui do iFood, chegou a ameaçar restaurante que não tivesse com ele, porque surgiram outras plataformas com preços acessíveis, enfim. Hoje, vamos iniciar comentando do segmento da alimentação. Esse segmento
que não tiver uma boa plataforma, que não tiver uma boa gestão, está fadado a sumir do mercado? Bom, nós estamos falando aí do segmento de delivery, né? Você está falando da entrega em delivery. Isso. Entrega em delivery hoje já sabemos que uma maior parte deste canal, nós temos vários canais, tá? O varejo tem a padaria, o varejo tem comércio, uma lanchonete, tem um comércio de rua, tem shopping center. Se você é um empresário do alimento, você pode ter vários modelos. Você tem as franquias espalhadas para chegar no cliente. Dado essa situação em que nós tínhamos o isolamento, só o delivery praticamente foi quem manteve a estrutura das empresas. Então, sendo o delivery, sendo uma nova ferramenta, o iFood, lembre-se que o iFood é uma das plataformas mais inovadoras em termos de entrega. E eles vêm crescendo. Nós temos agora a chegada do Uber Eats, nós temos várias novas plataformas que concorrem. Então, essa briga pelo domínio do mercado de entregas, nós temos esse tipo de situação. Você sabe que no mundo dos negócios, o poder é quem rege e estabelece as regras. Então, acho que é importante que o empresário tenha o bom senso, não fique escravizado a uma única plataforma, pense em canais distintos para suas entregas, né? E mantenha a qualidade dos seus produtos e a entrega pontual, com qualidade, para que ele mantenha a fidelização dos seus clientes. Esse é um ponto principal, eu creio. Estou conversando com José Vitorelli, especialista business em negócios, com uma experiência muito grande em consultoria. Agora, Zé, é evidente que hoje está claro para muita gente que quem não procurou ajuda no Sebrae, por exemplo, que não pode pagar uma consultoria, ou seja, porque hoje no Brasil, vamos abrir um negócio, vamos. Mas o que eu percebo é que muita gente vai abrir um negócio porque ele foi empregado e aí ele achou que o patrão ganhava dinheiro. Ah, não, o patrão está ganhando dinheiro, eu vou abrir um negócio igual o dele. Engana-se se não for buscar uma ajuda no Sebrae, né, Zé? Ou estou errado? Você está corretíssimo. Na verdade, todos nós sonhamos em ter o próprio negócio, mas nem todos nós temos devido preparo para ser bem-sucedidos, né? A preparação de se tornar um empreendedor ou empresário de sucesso passa muito além de só treinamento. Às vezes é uma visão, às vezes é um vislumbre em torno de uma ideia que pode ser aplicada. Vejam aí as startups. Quantas milhares de startups estão no mercado? Mas nós sabemos que muito poucas sobreviverão. Então, o conselho que nós temos que dar é: busque sim informações no Sebrae, nas associações comerciais, nos CIESPs, as entidades que representam, porque ali está o networking, não só a orientação, para que ele possa buscar conselhos também, né? E também avalie a sua capacidade de empreender, porque às vezes não é o seu momento, você precisa talvez buscar se fortalecer em ferramentas, em pensar como ser realmente independente, em viabilizar a tua ideia para ver se ela vira algo lucrativo. Às vezes você cria algo que não é lucrativo. Então tem que ter um pouco de pé no chão. Eu aconselho buscar essas entidades, porque eles fornecem consultoria gratuita. Isso é um bom caminho para se começar buscando especialistas em negócios. Então, não é fácil, mas não é impossível. Num país como o nosso, depois de quase um ano de pandemia, os empresários, mesmo pequenos, eles têm condições de pensar em renovar-se. Hoje, a oportunidade de se tornar empreendedor é muito grande. Você tem ferramentas tecnológicas a baixo custo, você pode estabelecer alianças com outras pessoas, seus pares, fazer uma parceria estratégica de negócios.
Existem vários caminhos, nada é impossível, porém, preparação é algo primoroso, é algo que tem que se considerar como um valor para viabilizar os seus negócios. Agora, Zé, que tipo de dúvida hoje, com a sua experiência, quando alguém te procura para uma consultoria, qual é a principal dúvida que o empresário tem? São várias, né? Os empresários em geral, bom, depende do momento do empresário. Tem um empresário que não tem uma ideia, quer viabilizá-la, então ele precisa fazer uma análise em torno do seu negócio. Tem um empresário que já está bem e está tendo um problema muito sério no faturamento dos seus produtos ou clientes, então ele precisa de uma análise de riscos para que se busque um caminho ou de curto ou de médio prazo de sobrevivência da empresa. Então eu chamo a atenção porque as empresas em geral, elas não têm planejamento estratégico, que é um grande erro que elas cometem, e por isso pagam muito caro. Ao longo do período, elas não cumprem as suas metas de crescimento, suas ações determinantes e acabam sofrendo. Então, eu creio que o problema varia de acordo com a fase da empresa, mas o problema maior hoje, eu venho, pelo menos consultando aqui, vivenciando, se chama falta de clientes. Porque você está um ano no mercado sem faturar, muitas empresas que tinham clientes e perderam. Então, o maior problema hoje é, se você é novo no mercado, como conquistar clientes? Se você já é experiente no mercado, como aumentar a minha carteira? Esse é o grande desafio. Então, o melhor que se faz é busque orientação, busque pessoas confiáveis que te ajudarão verdadeiramente a crescer no nível comercial ou de desenvolver produtos, ferramentas para chegar nos novos mercados. Agora, Zé, para fechar com você, hoje a gente percebe que esse ano de pandemia deveria ter deixado um legado de, olha, cuidado. Mas a gente percebe que o volume de empresas que estão sendo criado aumentou. E a pergunta é, será que essas pessoas estão buscando consultoria, seja lá onde for, porque o mercado passa a impressão de crescimento, né? A quantidade de empresas que estão sendo abertas até me preocupa. Será que essas empresas, José Vitorelli, consultor business de negócios internacionais, será que essas empresas, elas estão cometendo os mesmos erros de empresas que fecharam suas portas? Na verdade, isso é uma consequência da própria situação, o desemprego causado. Hoje nós temos 13 milhões, mais de 13 milhões de pessoas sem trabalho, vindos de uma crise que não começou em 2020, Geraldo. Lembre-se que a nossa crise começou no ano de 2013, por más estratégias e políticas dos nossos governos. Nós já vimos sofrendo isso, o desemprego já estava se estabelecendo em níveis crescentes, e o que aconteceu, o aumento de empresas, você se refere, na verdade, às MEIs, é micro e pequena, não é isso? Essas MEIs, elas são, na verdade, pessoas que estavam desempregadas e que não tendo mais como se recolocar, abriram seu pequeno negócio chamado MEI para terem acesso ao mercado legal de empresas, né? Então, esse é o aumento, é uma consequência do desemprego, e isso se explica através dessa economia, dessa situação, mas se elas vão sobreviver, vai depender de tudo que a gente falou, ou seja, tem que estar aberto a inovar, a buscar inovar, tem que levar uma ideia que vale a pena, tem que ter clareza do seu público-alvo. Então, busque o planejamento estratégico, o plano de marketing, busque as associações que te orientem e trabalhe muito, trabalhe duro, porque nós estamos numa nova época.
para retomar o desenvolvimento econômico do nosso país, vai ser necessário a união de forças, a união de talentos e as entidades também dando apoio, e o governo, eu diria também, com políticas públicas a facilitação dos pequenos negócios, para fazer com que nós saiamos dessa crise com menos estragos possível. Mas não é impossível, vocês conseguirão, eu tenho a certeza que o brasileiro, ele é um grande talentoso, ele é trabalhador, ele consegue se superar sempre, né? Mas que ele busque as ferramentas e com certeza vai dar certo, Geraldo. Zé Vitorelli, consultor internacional, muitíssimo obrigado, mais uma vez, sempre atencioso com este jornalista. Obrigado, Zé. Um prazer a todos, um abraço, fiquem com Deus. José Vitorelli, especialista business, aqui no Debate Guarulhos. Vou fazer mais um intervalo business, meu amigo Felipe Pó, daqui a pouco eu volto com outro especialista em mecânica, Wagner Pedro na tela. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Olha só, eu estou recebendo aqui informação, e a gente fala todos os dias, e aí a GCM em Guarulhos teve, no final de semana, 70 chamados, ela atendeu 70 chamados de perturbação ao sossego público e aglomeração pelo telefone de emergência. Do total, olha que coisa maluca, 53 foram atendidos em loco pela equipe da GCM, que resolveram o problema após diálogo com partes envolvidas. Em outras 17 ocasiões, os denunciantes foram orientados por telefone sem a necessidade de deslocar uma equipe até o local. Houve ainda 31 chamados não atendidos por falta maior de atendimento. Olha, com certeza é preocupante. Dentro dos locais mais visitados, praças e residências localizados nos bairros Secap, Pimentas, Bom Sucesso, Vila Galvão, além da região central da cidade. Isso é preocupante, né? Eu, mais uma vez, se você não está antenado com os números, né, do Covid, em algumas cidades do estado de São Paulo, falta vacina para a segunda dosagem. Hoje o Butantan fez um corre aí para entregar. Mas, por favor, vá até o local, porque tem gente que mesmo agendado, não vai. Eu já vacinei, hein? Fui semana passada, viu, meu amigo Felipe? Já faz aqui no braço do brother. Meu amigo Wagner Pedro, boa noite. Olá, Geraldo. Olá, meus amigos que nos assistem. Muito obrigado pela sua audiência. Continue nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, @personalitycar. Continue deixando suas perguntas que a gente vai respondendo conforme o tempo na nossa programação. Legal? Falamos sobre cabeçote na semana passada, retífica, se era necessário realmente remoção quando quebra uma correia dentada, e vimos que sim, é necessário desde que feita um diagnóstico preciso e testes para que confirme o empenamento ali das válvulas. Legal? Continuando ali a questão de motores, né? Vamos analisar a questão de usinagem, parte de bloco,
retífica de virabrequim, quais são as medidas que existem ali, se é necessário fazer uma retífica do motor completo, dando a linha de raciocínio quando se quebra uma correia dentada. A dica que a gente pode dar para vocês hoje, pessoal, quando se quebra uma correia dentada e é feito a questão do cabeçote, geralmente é feito somente parte de cima do cabeçote, desde que a válvula não tenha quebrado e sim afetado o pistão, ou trincado, ou afetado o cilindro do bloco. Se caso não tenha acontecido nada disso, então só a remoção do cabeçote e a retífica dele com certeza vai dar conta de resolver o problema do seu veículo. Mas caso realmente precise ser feito, o bloco ele vai ser levado para a retífica, lá vai ser feito um processo de medidas. Um micrômetro junto com um súbito vai medir a ovalização do cilindro do bloco. Essa ovalização, um especialista técnico com medidas específicas de cada veículo, que vai ter a medida do diâmetro e a sua tolerância de folga, ele vai passar ali e conferir se realmente precisa ser feita uma abertura de cilindro. Em alguns casos, pessoal, só é feita o brunimento, desde que esteja todas as medidas dentro da especificação técnica do motor. Ou seja, estando dentro da tolerância, faz somente um brunimento. E o que seria o brunimento, Wagner? O brunimento, pessoal, é o brunimento do cilindro que é feita com uma máquina brunidora para fazer a rugosidade no cilindro. O brunimento no cilindro ele precisa ser feito para que os anéis assentem novamente e ele faça a sua função de raspar o óleo para baixo, né? Não deixar que o óleo suba para as velas. Então o brunimento ajuda a fazer com que os anéis não deixem com que o óleo suba para as velas e que a compressão do motor também não passe para baixo na parte de óleo do motor. Nós sabemos que o jogo de pistão ele tem 3 camadas de anéis. O primeiro anel, que é o anel de compressão, o segundo, que é o de raspador, e o terceiro é o anel de óleo. Esses anéis, pessoal, têm posição de ser montado. Alguns com 45 graus, outros com 60 graus, depende a especificação do montador ou da empresa que está montando ali a sua posição. Então, vale muito a pena ler ali o manual quando você está fazendo a montagem. Na própria caixa de anel ou do jogo de pistão, ele marca as posições e os graus corretos de abertura. Correto? Então vamos lá. Fizemos o brunimento, né? Trabalhamos em cima disso, fizemos a troca de anéis. Mas caso o cilindro esteja com uma ovalização, seria ele necessário fazer uma abertura de cilindro. Ou seja, abrir a medida do pistão do cilindro para colocar um pistão com diâmetro maior. Alguns veículos eles possuem uma medida de 0,50 e 1 milímetros. Outros carros ele começa com 0,40 e 0,60. Tem alguns veículos até que começa com 0,30. Cada veículo tem a sua especificação técnica para a abertura de cilindro. A partir do momento que você tem que fazer a retífica de um bloco e abrir o cilindro, você vai ser obrigado a comprar um jogo de pistão sob medida, com a medida maior, correto? Fiquem muito atentos também, pessoal, em marcas, especificação técnica, tipo de material que é comprado. É muito importante, pessoal, saber que tipo de marca ser usada no seu veículo. Hoje nós temos peças genuínas e temos peças de primeira linha. É muito importante você confirmar com o seu retificador ou com o seu mecânico se essa peça que você vai comprar, tanto as bronzinas quanto os pistões, bomba de óleo, a qualidade dessa peça. Porque isso vai envolver garantia, vai envolver viscosidade, pressão de bomba. Então é muito importante, antes de sair comprando peças, você confirmar junto com a retífica e com o mecânico que vai montar a peça, se aquela peça realmente vale a pena ser comprada ou não. A gente avisa isso, pessoal, que muitas pessoas acabam comprando peça pela internet e acabam comprando algumas peças importadas. Até o nome, muitas vezes as pessoas nem conhecem. E aí a qualidade, a cimentação do material é muito inferior. Acaba dando um problema muito rápido no veículo e você acaba gastando numa usinagem completa no motor, pagando uma mão de obra cara e colocando peças para economizar barata. O seu motor não acaba aguentando ali nem 3 meses, 5 meses de uso.
você tendo que fazer o motor novamente por causa de peças de má qualidade. Então, fique atento. Quando comprar peças, especifique com o seu mecânico, com a retífica, o que seria bom para ser colocado no seu veículo. Tá bom? Falamos aí sobre a questão de abrir o cilindro, medida standard, 0,50, 1 milímetro. Os carros populares que a gente vai falar, questão dessas medidas. Comprou os pistões sob medida, fez a retífica, aí vamos para o processo de brunimento. É muito importante, pessoal, conferir. Nós falamos sobre retífica de cabeçote, a plana, mas o bloco também, ele também empena. Então, durante a usinagem do bloco, a retífica também tem que conferir a sua ovalização do cilindro e conferir também se o bloco não está empenado. Hoje, 90% dos veículos eles possuem o bloco de alumínio. Automaticamente, se o motor sofrer algum ciclo de aquecimento e empenar o cabeçote, o bloco, por sua vez, também vai sofrer aquecimento. Lembrando que alguns veículos também não têm tolerância de medidas. Ou seja, se ele aqueceu e empenou tanto o cabeçote quanto o bloco, é muito mais viável trocar o motor do que tentar usiná-lo. Por quê? Não vai ter peça de reposição juntas na medida específica para que dê para fazer continuidade nessa usinagem do motor. Muitas vezes o motor, ele praticamente hoje são feitos descartáveis. Alguns deles, de 3 cilindros, não existem nem sequer pistão sob medida. Então vale muito a pena analisar durante a usinagem no motor, com a retífica, se há peças de reposição para fazer aquele motor. Tá? É uma dica que a gente dá porque muitos veículos aí de 3 cilindros ainda não está tendo reposição de peça, não foi fabricado. Tá bom? Falamos sobre a questão do brunimento. Trocamos os cilindros, abrimos, aumentamos a compressão do motor. Pessoal, aumentou a compressão do motor, automaticamente é necessário conferir o virabrequim. O eixo de virabrequim é ele que faz força para que as bielas façam a parte de compressão do motor. Se por sua vez você aumentar a compressão do motor, que você fez a retífica do cabeçote, aumentou o diâmetro, aumentou a compressão do motor, se o seu eixo de virabrequim tiver com algum tipo de desgaste, 1 ou 2 centésimos de folga, você tem que fazer a retífica do virabrequim. Muitas vezes você já com um micrômetro consegue conferir no balcão na retífica a folga tolerante para que seja usado ou não. Mas 90% deles tem que ser retificado. E da mesma forma que você vai comprar pistão sob medida, vai ser trocado as bronzinas. As bronzinas vão ser 0,25, 0,50 e no máximo, pessoal, que o pessoal coloca é 0,75. Não é recomendado porque fica um eixo muito fraco. Então, nós recomendamos a montagem de um motor nas 2 primeiras medidas, 0,25 e 0,50, e usar peças genuínas ou de primeira linha para que a parte de força do motor ali esteja bem retificada, sem folga nenhuma. A biela também, ela possui tolerância de folga. Quando você faz um girabrequim, você é obrigado a fazer também o alinhamento das bielas, conferir o ferro, que é a medida do alojamento das bronzinas, e retificar também a bucha da biela, aonde os pistões trabalham. Naquele local ali, muitos carros ele tem bucha, que ela cria uma folga, dando até fuga de óleo aí nos pinos de pistão, ou até um barulho de pino batendo saia, e muitas vezes é por questão de usinagem da biela que tem que ser conferida também. Perfeito? Falamos novamente. Eixo de virabrequim, retífica das bielas, abertura de cilindro, aumentou a compressão do motor? Pessoal, bomba de óleo nova, retentor do volante novo, todos esses itens são essenciais para que um motor seja feito de qualidade. Não adianta economizar trocando X peça e economizando nessa peça porque ela aparenta estar boa. Em questão de peça e motor, não tem como fazer economia. O correto é fazer a usinagem completa, trocar todos os itens, selo do bloco, retentores, bomba de óleo, bomba d'água, são todos esses itens que quando você faz um motor completo, tem que ser trocado para que o motor tenha uma garantia tanto da retífica quanto do seu mecânico. É muito importante vocês saberem que quando é feito o motor completo, tem que trocar todos esses itens. A partir do momento que você não deixou de trocar algum desses itens, você perde a garantia do motor. E eu vou falar que não vale a pena hoje você perder uma garantia de um motor
por causa de uma bomba d'água que você economizou, que não vale a pena. Se porventura essa bomba d'água ela der algum problema num período curto de meses aí, você perder a garantia, não é recomendável. Troque todos os itens necessários para que você tenha uma garantia estendida ali do seu motor, tá? Pessoal, não adianta economizar com motores. Fica a dica. Fez a retífica do cabeçote? Avaliou se realmente precisa ser feito quando quebra uma correia dentada? Fez a abertura de cilindro? Abra, troque os pistões, coloque pistões de marca de qualidade, genuíno ou, por sua vez, de primeira linha. Confira com o seu mecânico ou com a retífica a melhor marca para ser usada no seu motor, tá bom? Retificou o virabrequim? Tem medidas específicas, standard 0,25, 0,50. Depois disso, é um problema. Evite, troque o virabrequim, não use o mesmo se ele passar dessas duas medidas, que vai ficar um material muito fraco, tá bom? Então não deixe de conferir esses itens com o seu mecânico e com a sua retífica. A Personality Car tem todo o maquinário para que você possa fazer uma usinagem correta no seu veículo, mecânicos preparados para atender e tirar todas as suas dúvidas em questão de uma retífica de motor. É muito importante vocês terem tudo isso num lugar só. Porque você não vai precisar ficar tirando dúvidas em mecânico e retífica. Lá, a Personality Car consegue tirar todas essas dúvidas no local só, consegue te dar todas as especificações técnicas de peça, qual é a melhor a ser colocada, qual que não, a tolerância de medidas, para que você tenha uma clareza no seu serviço que vai ser executado no seu carro, tá bom? Lembrando o endereço da gente, é na Avenida Barbegrim, número 750, aqui no Jardim Santa Clara. Faça uma visita para a gente, deixe suas perguntas que nós vamos continuar respondendo nos nossos próximos programas. Personality Car, para você ir mais longe hoje. Legal, meu amigo Wagner Pedro, essa coisa de manutenção de carro, estava agora conversando com o Felipe Poi, é muito, mas muito importante. Porque, olha só, hoje de manhã, estava falando com o Felipe aqui, fui lá ver o combustível que eu tinha batido na sexta-feira, a boia simplesmente parou de funcionar. Aí eu pergunto, é o tipo do defeito que não tem um determinando, ó, dia tal, não. Porque o equipamento ele pode quebrar a qualquer instante. Olha aqui, chegando mais uma informação aqui para você, desta segunda-feira, só para a gente fechar o debate Guarulhos dessa segunda-feira. O governo acha que CPI da Covid dará em nada e que brasileiro quer vacina, né? A informação chegando agora em relação ainda à política nacional. Crianças, atenção, hein? Tem mais risco de adquirir do que transmitir Covid, segundo o estudo da Fiocruz. Então, cuidado ao sair, né? Respeitando as regras de distanciamento. Eu digo uma coisa para você, que é claro. Se você respeitar as regras, seja em qual for situação, você vai estar de bem com a vida. Quando você come demais, você passa mal, né? Tudo que você faz de forma demasiada, você paga um alto preço. Com o Felipe Poi, também com o meu amigo Lucas Braga, é o timaço da TV Guarulhos e na retaguarda operacional Neto Costa e Silva. Lembrando que na próxima quarta-feira, entrevista confirmada ao vivo com o vice-prefeito de Guarulhos, o professor Jesus. Muitíssimo obrigado, eu sou Geraldo Júnior. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.